Bom dia! Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas ao segundo dia do FID 21, Finanças Digitais para a Sociedade. Para quem porventura não pôde acompanhar o dia de ontem, meu nome é Adalgisa Pires, sou jornalista e eu fui convidada para conduzir as atividades deste evento. E junto comigo, apresentando o FID 21, o Samuel e também depois a Vanessa na tradução para Libras. Bom, em nome da Luceá, empresa que idealizou e promove esse evento, eu agradeço desde já a você que nos acompanha. Também, claro, aos debatedores que prontamente aceitaram o nosso convite e a todos os patrocinadores e apoiadores por estarem conosco. O FID 21 é um espaço para toda a cadeia de valor do sistema financeiro debater de forma independente a relação entre finanças digitais e sociedade. E nesta primeira edição tem como tema central os novos rumos da competição financeira. Assim como ontem, nós teremos diversos painéis que vão contar com a sua participação a interagir conosco, enviando suas perguntas e, claro, alguns comentários pertinentes, ao assunto abordado. E a sua contribuição, com certeza, vai enriquecer e muito as nossas conversas. Aproveito ainda para dizer que a sua avaliação a cada painel será de extrema importância para que possamos cada vez mais aprimorar o nosso evento. Bom, a hora e a vez das plataformas de serviços financeiros. Para falar sobre esse assunto, Guilherme Horn, que é diretor de estratégia do Banco BV, também Lincoln Ando, fundador e CEO da IDWall, o Sandro Reis, que é cofundador da OpenCo, e o Rodrigo Melato, vice-presidente de vendas para mercado financeiro da Salesforce. Eles vão debater sobre o poder transformacional das plataformas de serviços financeiros no Brasil pós-pandêmico. A moderação é do Maurício Magaldi, que é superintendente do Banco Fibra. Então, a partir de agora, Magaldi, a palavra é sua. Bom dia. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Bom dia, Rodrigo, Sandro, Lincoln e Guilherme. Prazer estar aqui com vocês nesse segundo dia de FID 21 e bora falar de plataformas digitais nesse mundo pós-pandêmico. A gente começa aí, avaliando que a pandemia gerou esse estresse na economia, nas empresas, empurrou as empresas a buscarem crédito não só para crescimento, mas também, talvez, principalmente para a sobrevivência. Forçou de forma quase que inequívoca a digitalização de produtos, serviços e até operações e praticamente eliminou os negócios que eram exclusivamente físicos ou presenciais. Nesse contexto, quais foram os principais impactos e oportunidades que a Covid trouxe para os provedores de serviços financeiros, bancos, fintechs, e como é que isso tende a evoluir num cenário pós-pandêmico? Para começar esse debate, vou chamar aqui a contribuição do Guilherme Horn. Guilherme, bom dia, obrigado, vamos lá. Bom dia, Maurício, bom dia aos demais, obrigado aqui, FID 21, pelo convite para estar aqui hoje. Bom, Maurício, já virou assim, clichê falar que a pandemia acelerou o processo de digitalização 5 anos em 5 meses, ou 10 anos em 10 meses, eu já ouvi no outro dia falar em 25 anos, assim, as pessoas estão... Enfim, o fato é que, de fato, o que muita gente não conseguiu fazer nesse processo de digitalização dentro das empresas, a pandemia fez. Mas tem um ponto que eu acho que é muito importante aqui, que é a diferença entre você ir para o mundo digital e você ser digital. Então, o que aconteceu com muitas empresas é que elas foram forçadas a ir para o mundo digital, criaram os seus canais digitais, mas elas não se tornaram digitais. Isso significa que os modelos de negócio, em muitos dos casos, permaneceram os mesmos. Então, ainda tem muita oportunidade aí na mesa. Eu acho que a gente vai ver ainda nos próximos anos o rescaldo dessa história toda. A gente já está falando aí, na abertura você falou em pós-pandemia, tomara que seja pós-pandemia mesmo, porque a gente nunca sabe o que vem por aí, mas o fato é que ainda tem muita oportunidade na mesa. Esse processo de digitalização trouxe uma mudança muito grande no comportamento do consumidor,
né? E esse comportamento ele ainda não está sendo aproveitado, essa mudança não está sendo aproveitada na plenitude pelas empresas, né? E o setor financeiro, eu acho que está atento a isso, mas isso exige uma velocidade nessa mudança que muitos bancos não têm, muitas empresas não têm, né? Então, tem uma corrida aí, eu acho que nos próximos anos, para se aproveitar a oportunidade que tem hoje no mercado, que é um consumidor, né, ter um consumidor completamente diferente, propenso ao digital, né, e modelos de negócios novos que vão surgir. A gente vai falar aqui hoje muito de plataforma, né, e a plataforma, sem dúvida nenhuma, é algo que eu vejo como uma grande oportunidade. Aqui no BV a gente está se posicionando dessa forma, né, o BV as a Platform, o banco como uma plataforma, né, e já temos hoje mais de 200 fintechs e outras startups, outras empresas conectadas aqui na nossa plataforma, ela já funciona, né, o Open Banking já é uma realidade para a gente, né, o banco já vem nessa estratégia desde 2017, abrindo as suas APIs. Então, eu sou muito otimista, como sempre, né, como empreendedor, né, raiz, né, sou sempre um otimista, e vejo assim toda essa transformação que a gente viu nos mercados como algo muito positivo, né? Então acho que a gente vai ver aí nos próximos anos uma transformação muito grande no mercado, né? E as empresas que tiverem velocidade e tiverem principalmente um mindset de mudança, um mindset de inovação, um mindset digital, né, eu acho que vão ter muito a aproveitar aí de toda essa transformação que a gente está vendo. Sem dúvida, Guilherme, você citou dois aspectos importantes aí, que é comportamento e velocidade. Vou pedir para o Sandro comentar como é que isso, na perspectiva dele, da Open, isso está se configurando. Obrigado, Maurício. Bom dia, pessoal. Prazer estar aqui. Acho que tentando complementar um pouquinho o que o Guilherme falou e não repetir, né? Acho que a gente viveu uma situação com muitos fatores simultaneamente acontecendo, né, durante a Covid e mudanças no comportamento dos consumidores e mudança na atitude e no comportamento das empresas, né, em relação a esses consumidores, né, e empreendedores, né. E acho que só daqui a alguns anos a gente vai conseguir, de fato, avaliar qual foi o impacto da Covid, né, e desse período nisso. Mas eu concordo com o que o Guilherme falou, que os modelos de negócio permaneceram os mesmos ainda, né? Então, tem um comportamento muito maior, uma mudança muito maior no comportamento do cliente do que nas companhias, né? Acho que a mudança de comportamento das companhias já vinha acontecendo de antes e vai continuar acontecendo depois, né? Eu estou otimista de que a gente vai ter um mundo pós-pandêmico, né? Eu acho que nos centros urbanos, né, o que aconteceu foi que as restrições de mobilidade fizeram com que os canais digitais ganhassem mais espaço, né? Acho que isso não é exatamente a realidade do país inteiro, né? O Brasil é um país com muitas realidades regionais e locais, mas acho que, sei lá, se antes da Covid, por exemplo, no nosso negócio de crédito, né, 30% ou 40% das operações aconteciam por canais digitais, durante a Covid esse número foi para 90%, 80%, 90%. No mundo pós-pandêmico, ele não vai ficar em 90%, ele vai voltar um pouco para trás, mas não vai voltar para 30%, 40%. Né? Então, acho que essa progressão ela acontece em vários lugares e acho que tem, né, uma coisa que não é tópico nosso aqui, mas os reguladores no Brasil empurraram um processo de digitalização para frente durante a Covid, que é uma coisa que eles poderiam perfeitamente ter dado uma pausa no processo de Open Banking, no processo de quebra de barreiras, né, em duplicatas, em pagamentos, enfim, e não fizeram, né?
Pelo contrário, aceleraram muitos desses processos. Então, eu acho que essa mudança ela veio para ficar, né? Os bancos tiveram que acelerar a migração, né, do canal agência para o canal digital. Então, acho que os canais digitais ganharam uma preponderância, mas eu acho que ainda não aconteceu uma mudança de modelo de negócio, né? Onde me parece que ainda hoje todo mundo pensa como plataforma fechada de serviços, né? Todo mundo não, tem honrosas exceções, né? Acho que o Guilherme estava falando da digitalização do BV, acho que é um caso, mas assim, acho que os modelos de negócios, mesmo dentro dos players digitais, ainda são de oferecer produtos e serviços proprietários e acho que a gente ainda vai ver uma transformação muito grande. Mas falando um pouco de demanda por serviços financeiros, né, que é um pouco tópico aqui, teve uma redução de demanda no começo da crise, né? E teve uma queda da pontualidade, porque teve um momento de grande insegurança, lá em março, abril do ano passado, né? Então, as pessoas ainda não tinham perdido sua fonte de renda, ainda não sabiam o que ia acontecer, e o brasileiro, eu acho que mostrou ter um grau de educação financeira superior ao que a maioria das pessoas imaginam, né? Acho que assim, a busca por crédito não cresceu no começo da pandemia, né? O que aconteceu foi, depois de 2 meses de redução da atividade, aí sim a demanda voltou a subir com muita intensidade. E o outro lado foi o comportamento de pagamentos de quem tinha obrigações outstanding, né? Na hora que entrou na crise, né? E então, mesmo quem tinha renda, não tinha perdido renda, deixou de pagar, né? E pelo mesmo motivo, né? Pela insegurança do que seria o futuro, né? Mas aí a demanda depois voltou a crescer por crédito com uma qualidade pior, né? Os clientes por um lado, né? Você tinha clientes de baixíssimo risco, né? Tanto no mundo de PF quanto no mundo de PJ, que entraram no mercado, por exemplo, de crédito, que é onde a gente atua, né? Pela primeira vez. O cara nunca tinha precisado de crédito, sempre conseguia lidar com o fluxo de caixa dele, por mais que ele fosse volátil eventualmente, e nesse momento de crise ele teve que recorrer a crédito. Então, teve uma oportunidade de você olhar para clientes que você, vamos dizer assim, que são melhores do que você teria no passado, né? Mas, por outro lado, muitos clientes, né, autônomos, microempreendedores, ficaram excluídos do mercado porque as instituições não tinham um modelo de negócio para acompanhar o apetite de risco necessário para sustentar esse grupo durante a crise, né? Então, eu acho que teve esforços louváveis aí, né, de botar dinheiro na mão da população, mas o comportamento de demanda foi esse, né? Acho que parar por aqui. Obrigado, Sandro. Lincoln, na tua opinião, como é que esse comportamento se refletiu no mercado e até mesmo aí nas operações da Edgewall? Legal. Bom dia, Maurício. Bom dia, pessoal. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. Eu acho que é interessante da gente ver um pouquinho antes da pandemia, até para entender se é uma tendência realmente isso ou não, né? Mas se vocês pararem para pensar, lá em 2016, né, o Bacen fez a resolução 4480, que regulamentava a abertura e fechamento de contas 100% online. Desde então, né, 3.478 agências bancárias foram fechadas, ou seja, 14% de todas as agências do Brasil. Mas, por outro lado, os postos de atendimento, né, que são aquelas unidades menores e mais simples, que estão presentes às vezes em faculdade ou em empresas, elas cresceram o número ano após ano. Então, é interessante até da gente pensar no comportamento do usuário, que às vezes a gente fica dentro de uma bolha e acha que todos os bancos vão ser 100% digitais, não vão precisar de canais offline. Mas, como contraponto a isso, vem esse número, né? Que apesar das pessoas estarem mais dispostas a abrir conta online, fechar conta online, fazer as transações online, elas ainda precisam de um ponto de apoio ali, pelo menos inicial, para começar algumas relações ali com o banco. E aí, falando agora da pandemia, a gente tem um estudo que mostra que 95 milhões de contas 100% digitais
foram abertas em 2020, que é um número absurdo, né? Óbvio, muito impulsionado pelo Corona Voucher e outras iniciativas que a pessoa precisava criar uma conta para receber o auxílio, mas também é interessante de ver que 20 milhões de brasileiros descobriram o que é e-commerce na pandemia, né? Então, 95 milhões de contas foram abertas durante a pandemia e 20 milhões de brasileiros descobriram que era e-commerce e fizeram sua primeira compra durante a pandemia. E acho que o comportamento interessante de notar em ambos os casos, tanto do lado das empresas quanto do lado das pessoas, é um pouco do que o Guilherme comentou, né? São empresas que não necessariamente ainda estavam prontas para fazer esse movimento ou se prepararam para fazer esse movimento e acabaram fazendo de uma forma acelerada. E aí surgiram algumas consequências. Então, tem uma pesquisa global que mostra que 70% dos negócios online no Brasil sofreram fraudes durante esse período, enquanto no mundo foram só 58%, ou seja, o Brasil é um mercado hostil e as empresas fizeram esse movimento de uma forma não tão preparada assim, e como consequência, a gente viu muitas fraudes acontecendo nessas empresas. E óbvio que isso tem a ver também com o comportamento do usuário, né? Essas pessoas que estão tendo seu primeiro contato com o e-commerce agora, eles não sabem o que é o comportamento de um phishing, de um esquema ali para roubar senha, para tentar pegar o cartão de crédito. E muitas vezes essas pessoas ficam expostas. Se a gente junta, né, esse comportamento iniciante das empresas, junto com o comportamento iniciante dos usuários, junto com as questões de data leak que a gente também teve no ano passado, a gente vê um Brasil muito suscetível a fraudes e problemas como esse. E é interessante de ver que, às vezes, né, a gente acompanha muito essa jornada das empresas pela digitalização, e a gente vê que realmente elas vêm com esse mindset de, olha, eu preciso transformar isso em algo digital exatamente como ele é hoje, né? Então, é comum você ver no processo de onboarding, por exemplo, as empresas com mesas gigantescas de operação ali, fazendo trabalho manual. A única coisa que virou online realmente foi aquela camada muito fina ali do contato com o usuário. Mas toda a experiência depois, inclusive a experiência de abertura de conta, ela ainda depende muito do offline e acaba dando uma experiência não tão boa para o usuário. Então, eu acho que a gente precisa pensar um pouco em amadurecer, né? Agora já passou um pouco a correria, os negócios já foram para o mundo online, e agora tanto as pessoas, né, que estão entrando nesse mundo precisam se conscientizar de algumas coisas que não são tão comuns no mundo offline, que são comuns no mundo online, né, como fraude, tentativa de phishing, etc., como também as empresas digitalizarem alguns processos ali vai ser extremamente importante para tornar isso sustentável para os próximos anos, independente ou não de pandemia. Legal, Lincoln. Muito obrigado aí. Passar a bola aqui para o Rodrigo, para ele comentar um pouco a perspectiva dele em relação a isso, e também até o ponto de vista da Salesforce, né, que também é uma empresa de serviços na nuvem e deve estar aproveitando aí esse momento de digitalização para se posicionar. Rodrigo, obrigado aí pela tua presença, pode comentar aqui para a gente. Obrigado, Maurício. Prazer estar aqui com vocês, parabéns ao pessoal aí pelo Feed 21, Sandro, Lincoln, Guilherme, prazer dividir esse painel com vocês. Acho que um ponto interessante, assim, bom, a gente aqui na Salesforce, obviamente, um momento como que a gente está vivendo agora, que é um momento de transformação acelerada, acho que o ponto do Guilherme é muito, muito preciso, a gente já vinha no mercado de serviços financeiros sofrendo transformações de maneira profunda, e eu acho que a pandemia foi um grande catalisador, essa reação química, né? Então a gente teve uma aceleração, e os números, eles variam, né, Guilherme, mas são todos eles muito expressivos. A gente usa aqui o número do Bank of America para o mercado americano, de que a penetração do e-commerce nos primeiros 90 dias de pandemia foi equivalente à última década, né? Então são realmente muito, muito superlativos. Mas a gente aqui na Salesforce, a gente está, uma vez entendido que a gente saiu desse mundo digital first para o mundo digital only, né, onde o digital não passa a ser mais opcional, ele é o único caminho viável, a gente tem tentado ajudar os nossos clientes a entender o comportamento do cliente, seja esse cliente um cliente B2B ou B2C. E a gente vê algumas transformações profundas e definitivas, né, no comportamento desse cliente. Acho que
o maior suporte que a gente tem tentado dar para os nossos parceiros de negócio nesse momento como a gente aproveita o uso massivo de canais digitais, o uso massivo de tecnologia para entender mais profundamente esse comportamento e, a partir do entendimento desse comportamento, redefinir esse novo cliente, né? É um cliente que está sendo moldado por forças ainda não experimentadas, então a gente está, todo mundo experimentando notícias muito diferentes do nosso dia a dia tradicional, e isso acaba moldando um perfil diferente. O mercado americano, inclusive, chama eles gostam de dar nome para tudo, né? Agora a tal da geração N, a geração do novo coronavírus, já escutei os pandemials, né? Alguma coisa desse tipo, mas, na verdade, a gente vai ter uma característica agora cross-geracional, não está mais relacionado à idade mais, mas de pessoas que têm uma aderência maior aos mecanismos, aos canais digitais, e que têm expectativas diferentes das que elas tinham antes da pandemia, né? Isso traz um impacto brutal, e acho que vou até pegar um gancho do business do Sandro, né? Ele bate muito na questão de confiança. Acho que a grande consequência que a gente vai ter nesse comportamento do cliente, de novo, seja ele B2B ou B2C, é o que a gente está chamando aqui de uma revolução de confiança, né? As pessoas, isso também é comprovado estatisticamente, as pessoas estão experimentando coisas novas durante a pandemia e elas estão gostando do que estão vendo, né? Quando a gente olha para o mercado de serviços financeiros, algumas pesquisas dizem que 80% das pessoas que testaram pela primeira vez o consumo de um serviço financeiro usando o canal digital gostaram do que viram e pretendem continuar usando, né? Quando a gente olha para o mercado de consumo, e aí mercado de consumo americano especificamente, 75% das pessoas testaram uma loja nova, um website novo, uma marca nova durante esse período de pandemia. Até aí tudo bem. Mas 60% dessas pessoas que testaram alguma coisa nova disseram que vão mudar o seu portfólio ali de marcas, as suas preferências no dia a dia, e vão considerar players ou fornecedores que até então não estavam sendo considerados dentre as suas preferências. Então, essa ruptura, né, essa revolução de confiança, acho que ela traz algumas implicações muito interessantes para as empresas, principalmente empresas de serviço financeiro, e ao mesmo tempo trazem oportunidades que vão definitivamente ser aproveitadas com uma melhor experiência digital, mas principalmente com novos modelos de negócio, né? Eu acho que o que está latente é que a mera digitalização do que a gente já conhece não é um caminho sustentável e viável. A gente necessariamente vai ter que passar por algumas transformações mais profundas em termos de modelo de negócio. Um outro ponto que eu queria destacar, eu acho que o Lincoln foi muito feliz, assim, quando a gente tiver um percentual maior de vacinados na economia, né, a gente volta a gente sai do digital only para o digital first de novo, na nossa visão, né? E é muito importante que a gente tenha essa infraestrutura digital estendida para os canais offline, né? A gente publicou um artigo recentemente falando muito do appointment economy, né? Ou seja, essa última milha de alguns serviços, de alguns produtos que necessariamente vai usar offline, ela também vai precisar ser readaptada. A gente acha que aquela história de reservar uma manhã inteira para ir numa agência bancária resolver um problema, ou para uma consulta médica, ela não se enquadra mais no perfil desse novo consumidor, né? Os appointments, ou seja, os compromissos, vão ter que ser muito mais eficientes, muito mais otimizados para preservar o tempo das pessoas, o tempo dos especialistas, e isso só vai ser conseguido com a extensão dessa infraestrutura digital, dos canais digitais também para os canais offline, tá? Mas de volta para você aí, Maurício. Obrigado pelo tempo. Obrigado, Rodrigo. Bom comentário aí em relação a essa questão do omnichannel, né? O cliente, em qualquer lugar, ele é o mesmo cliente, e atender ele com o mesmo nível de excelência vai reter esse cliente, especialmente em indústrias onde o serviço é virtualmente comoditizado. Bom ponto. Já mudar um pouquinho aqui e falar um pouquinho das questões do Open Banking, né? Nos últimos 2 anos, a gente teve um aumento aí considerável das ofertas das plataformas de BaaS, né? Bank as a Service, ou BAP, Bank as a Platform, como o Guilherme comentou no começo,
e esses são serviços que permitem que qualquer empresa ou marca ofereça serviços financeiros para os seus clientes através do seu portal, site, e-commerce, qualquer que seja o canal digital. E com a chegada do Open Banking, agora em 2021, a gente tem as fases 3 e 4 planejadas para o nosso aí, segundo semestre. Queria que vocês discutissem, elaborassem um pouquinho quais as perspectivas que essas plataformas, as empresas que adotaram o Bank as a Service podem ter para ampliar mercados, ofertas de produtos, serviços, como é que fica essa combinação nesse cenário, né, nesse framework de Open Banking. Vou voltar a bola para você, Rodrigo, para comentar um pouco sobre esse ponto. Legal, Maurício. Finalmente chegando aí o Open Banking e a gente aqui na Salesforce particularmente interessado na chegada dessa fase 2 agora de julho, onde a gente começa a ter o cliente inserido na discussão e começa a notar a reação do cliente nesse mundo novo, o que traz fricção nos processos, enfim. Mas deixa eu dar um passo atrás, assim, até para voltar nos fundamentos aí do BC para o movimento de Open Banking aqui no Brasil. Também um dos grandes catalisadores desse movimento de digitalização, né? O Sandro citou, a gente não teve nenhum arrefecimento aí dos planejamentos do Banco Central, que foi interessante. Mas nos fundamentos lá do próprio BC, ele destaca, né, os 3 grandes pilares aí para o Open Banking são colocar o cliente no centro de tudo, né? Uso intensivo de tecnologia disponível e segurança, né? A gente não pode perder as conquistas que a gente teve de segurança até hoje aí no sistema financeiro aqui do país. Quando a gente olha especificamente esses 3 tópicos, né, eu acho que o que a gente tem acompanhado com os nossos clientes é uma preparação de 2 estratégias claras para a entrada aí das etapas do Open Banking, né? Uma primeira estratégia eu chamaria de estratégia de ataque. Eu não estou falando nem de cumprimento de imposições regulatórias, né? Estou olhando mais para oportunidades de negócio. E olhando para as oportunidades de negócio, a gente vê duas grandes preparações, né, com os nossos clientes. Uma preparação de ataque, né? O que é uma preparação de ataque? Poxa, uma vez que eu tenho informações compartilhadas e eu consigo, informações compartilhadas dos produtos e serviços dos meus concorrentes e também dos meus clientes, como é que eu consigo cruzar essas informações, vamos chamar de informações transacionais, com informações de comportamento, informações de contexto, informações de preferência, e usar recursos tecnológicos para personalizar em escala, vamos chamar assim, né? A gente está chamando muito aqui de hiperpersonalização. Então, estratégias de ataque muito calcadas em hiperpersonalização, em uso intensivo de dados de cliente com contexto, com preferência, para ser mais assertivo e aumentar as taxas de conversão. Por outro lado, a gente vê tanto os incumbentes quanto os novos entrantes também preocupados em estratégias de defesa, né? Uma vez que eu vou ter as informações dos meus produtos e serviços e a informação dos meus clientes expostas para o resto do mercado, como eu me protejo para uma eventual erosão de base. E aí são iniciativas muito centradas em o que a gente chama aqui de atendimento estendido ao cliente, customer service de maneira mais aberta, né? E aí, de novo, o tema tecnologia surge como um grande diferenciador, com uma predisposição muito grande a disponibilizar autosserviço para os clientes de maneira geral. O autosserviço de maneira efetiva, ele já se demonstrou aí por outros players, não só de serviços financeiros, como um grande atrativo para o cliente, né, para a percepção e satisfação do cliente. Mas, de maneira geral, o customer service expandido, né, eu disse até expandido aí os canais offline, como é que eu melhoro esse customer service em agências, em atendimento de campo, em qualquer e toda a interação que eu possa ter com o meu cliente. A gente acha que, olhando para as iniciativas de Open Banking no resto do mundo que já estão em curso, vão sair vencedores aqueles que conseguirem eliminar a fricção na relação com os clientes, né? Então, quem conseguir tirar do caminho o atrito para o cliente fazer negócio, o atrito para o cliente ser atendido, o atrito para o cliente construir uma relação de confiança com a marca, tende a se dar melhor. E, por último, não mais importante, garantir que se tenha uma proposta clara de valor para esse cliente, né? A gente vai sair definitivamente desse mundo autocentrado nas marcas para o mundo de ecossistemas
e basicamente construir ecossistemas com a tecnologia disponível, ou seja, eu complementar minha oferta de produtos e serviços com parceiros ou com outros players novos que vão surgir, por si só não resolvem o meu problema como empresa, né? Eu tenho que ter uma proposta clara de valor e eu tenho que concatenar esses produtos e serviços do meu ecossistema para que eu seja e continue relevante para o meu cliente na ponta. Então, mais ou menos o que a gente tem visto aqui, Maurício, a gente está ansioso para entender as primeiras reações do cliente, né? Acho que o cliente passa a ser inserido na equação agora a partir do final de julho, e como as empresas, tanto os novos entrantes quanto os incumbentes, vão reagir para tirar esses atritos do meio do caminho. Mas é um momento de muita expectativa, ansioso aqui, né? Acho que nesse momento está saindo um monte de busca-pés do mercado financeiro nessa primeira fase, né? Um monte de gente aí se propondo a comparar serviços e produtos, e a gente quer logo que o cliente seja inserido nessa equação para entender os comportamentos. Muito bom, obrigado, Rodrigo. Vou passar a bola aqui para o Guilherme, que até já comentou sobre BAP, e pode dar para a gente aí uma perspectiva de quem está inserido intimamente nesse mercado, na posição, né, no ponto de vista aí de um banco oferecendo esses serviços. Guilherme, por favor. Legal, Maurício. A gente enxerga aqui o Open Banking como uma grande oportunidade, né? Porque, como você bem pontuou, né, a gente já vinha com uma estratégia muito alinhada com o compartilhamento de dados, com parcerias, né? E a regulamentação ela vem para padronizar, né, toda essa troca de informações, né, e para ajudar também na questão do consentimento do cliente, né, em compartilhar esses dados, né, porque no momento em que vem uma regulamentação do Banco Central, né, já obrigando os principais bancos, né, a entrarem nesse primeiro momento, e tornando isso algo, né, oficial, digamos assim, no país, né, isso facilita muito, né, na questão da credibilidade, né. Agora, é interessante que, assim, se a gente olhar historicamente, eu acompanho, né, as regulamentações de Open Banking desde 2015, 2016, né, quando elas começaram lá na Ásia, Europa, né, a discussão lá do PSD2, e depois a entrada do Reino Unido, né, a partir de 2018, né, com o CMA, que é o equivalente ao CAD lá, um artigo, né, que eles publicaram no dia 8 de agosto de 2018, um artigo muito forte, né, dizendo basicamente que os bancos tinham vida fácil no Reino Unido, a concentração era muito grande e eles precisavam, então, implementar uma regulamentação que forçasse, né, a competição, né, e aí em janeiro de 2019 começa, então, né, a valer a regulamentação de Open Banking, que serviu como base, né, para o Banco Central aqui no Brasil, né, estabelecer o escopo. Só que o Banco Central aqui no Brasil foi muito além, né? A gente na fase 4 vai ter investimentos, a gente vai ter seguros, coisa que nenhum país no mundo tem, né? Então, assim, é louvável o que o Banco Central aqui no Brasil está fazendo, em termos de fomento à competição e à inovação, né? Agora, isso é claro que traz uma série de desafios. Então, o que a gente está vendo hoje, né, em termos de implementação prática, né, que basicamente estão aí resumidos a 3 momentos dessa jornada, né, um momento de onboarding, depois um momento de as soluções de agregação, né, os antigos PFMs, tal, que, enfim, agregam as informações, e o terceiro momento, que é o momento de oferta, efetivamente, e aí muito voltado para crédito, né? Então, onboarding, agregação e ofertas, para mim, isso é a primeira onda do Open Banking, né? Eu acho que, rapidamente, né, eu acho que as empresas, as startups, os bancos, as instituições financeiras vão perceber que isso, claro que tem valor para o cliente, mas é só o início dessa jornada, né? E eu acho que, assim, pelo menos aqui no BV, a gente já está se preparando para a segunda onda. O que vem depois disso, né? O que a gente vai poder construir a partir daí, né? Não é por outra razão que a gente foi
buscar o que a gente considera ser o melhor parceiro, né, para nos ajudar nisso, que é o Google, né? Então, a gente fechou um contrato de longo prazo aí com o Google, onde a gente vai criar produtos novos, né, em conjunto, né, usando, né, tudo que a regulamentação nos permite, né? E aí, como o Rodrigo colocou, né, naquela estratégia de attacker, né, de buscar, né, explorar, né, o que outros dados do mercado podem nos ajudar, né, a crescer, né, a nossa base de clientes e oferecer produtos muito mais assertivos, hiperpersonalizados, tal, para os nossos clientes. Então, acho que a gente está vivendo agora só uma primeira onda desse movimento todo, né? E o que a gente vai ver, eu acho que em alguns anos é algo que vai muito além do que, né, todos nós estamos enxergando nesse momento. Obrigado, Guilherme. Realmente abre uma avenida aí para novos modelos de negócio e, de repente, uma ultra cauda longa aí com players ultra nichados, podendo combinar diferentes ofertas. É um futuro promissor aí, muito legal. Sandro, vou pedir para você comentar do Open Banking aí pelo ponto de vista da Open também, né? Como é que é isso para vocês? Perfeito. Acho que o Open Banking é transformacional, né? E ele é transformacional pela centralidade do cliente, né? Que põe na mão do cliente a habilidade de dizer como, aonde, quando ele quer fazer uso dos seus dados, né? E das oportunidades que estão disponíveis para ele no mercado, né? E acho que a gente tem um histórico no Brasil, né, louvável, de empresas que compraram essa briga há muito tempo atrás, né? Acho que Guia Bolso, a Rebel, comprar essa briga de acessar os dados bancários do cliente sem a infraestrutura de Open Banking, né, que é um processo com fricção, né? Eu acho que o Open Banking já nessa fase inicial agora já tira um pedaço da fricção, né, desse processo. Mas acho que a gente está falando de uma coisa absolutamente transformacional. O que a gente está vendo e os movimentos que a gente está vendo de mercado, eu concordo com o Guilherme, são a ponta do iceberg, né? A gente está ainda iniciando a fase de leitura, né? Mas se a gente fizer um fast forward aí um pouco para onde a gente vai chegar, né? A gente vai chegar numa interoperabilidade completa entre infraestruturas bancárias, de registro, de pagamentos, de autenticação, né? E isso cria espaço para o surgimento de utilities financeiras, nas grandes infraestruturas, né? De middleware e de aplicações over the top, né? E aí o modelo de negócio de quem se relaciona com o cliente, ele deixa de ser um modelo de oferecer produtos e serviços proprietários e passa a ser um modelo de oferecer os melhores produtos e serviços para reter o relacionamento com o cliente, né? Então, quando o Rodrigo fala, né, que a estratégia de ataque é a hiperpersonalização, no fundo, a estratégia de ataque é melhorar a oferta de produto e serviço, né? E eu entendo que a leitura vai trazer um universo gigante de dados para dentro do mercado, né? Essa primeira fase está começando devagar, vai ter aperfeiçoamentos ainda, mas ele permite de cara, né, o surgimento de plataformas de planejamento financeiro pessoal, né, o PFM, numa nova versão, né, onde você tem uma gestão ativa do cliente, onde o assunto educação financeira deixa de ser uma coisa chata de dar aulinha e passa a ser uma coisa acionável, né, onde você tem um feedback personalizado e onde você tem ações que você pode sugerir para o cliente que ele pode usar, né? Então, assim, ao invés de oferecer crédito para o cliente quando ele procura crédito, né, você pode oferecer crédito para o cliente quando ele precisa, né? E isso, por exemplo, é muito diferente das experiências que você tem hoje, né? Chegar mais perto, né, do ponto de necessidade. Você vai criar modelos preditivos mais poderosos, né? Tem muito dado, você vai saber modelar melhor tanto para questões de oferta situacional, quanto para questões de underwriting de risco, né? Você vai ter
uma precificação mais competitiva, porque a informação, né, de limites e preços praticados no mercado, ela vai fluir de forma mais uniforme, né? E o próprio processo de aquisição de clientes muda, né, na medida em que a demanda do cliente fica visível para quem está conectado com aquele cliente via Open Banking, né? E aí eu acho que depois tem ainda a parte de gravação, que a gente fala muito pouco da fase de gravação, né, do Open Banking. Todo mundo foca muito na leitura, mas a fase de gravação ela é mais transformacional ainda do que a fase de leitura, né? Porque essa é a hora na qual você consegue criar experiências onde o cliente, em um clique, resolve um problema, né? Hoje, por exemplo, na Open, a gente tem muitos clientes que vêm nos procurar para consolidar dívidas, né? Então, um cara tem uma dívida no cartão, tem uma dívida no cheque especial, tem um crédito pessoal, às vezes em várias instituições diferentes, né? E quando a gente tem que fazer o underwriting do risco desse cliente, a gente está correndo o risco do cliente pegar um crédito novo e não pagar os créditos anteriores, né? A infraestrutura combinada de leitura e gravação do Open Banking, por exemplo, permite que a gente consolide dívidas, de fato, né? Que o cliente aperte um botão e consolide as dívidas, pague, quite todas as obrigações dele e tenha uma única obrigação com a gente ou com outra empresa. Então, eu entendo que a gente vai poder resolver problemas super complexos usando o Open Banking, né? Vai ter muita tentativa e erro, vai ter muita fricção, vai ter muita coisa pelo caminho, mas eu enxergo como uma coisa absolutamente transformacional. Excelente, Sandro, obrigado. Vou passar para o Lincoln, perguntar para ele do ponto de vista dessa interação, né, já que o Open Banking traz o cliente para o centro e a Edgewall está focada no cliente, como é que você vê essa possibilidade e quais derivações você vê do Open Banking para o cliente no Brasil? Legal, Maurício. Acho que é um ótimo ponto, e até para a gente colocar em perspectiva, né, eu queria fazer alguns paralelos com o mercado europeu para a gente ir entendendo. Mas eu acho que no cenário europeu, né, primeiro a gente teve a PSD1, cujo objetivo era você adequar o mercado da União Europeia para o mercado digital, quebrar algumas barreiras regulamentares desnecessárias e unificar, né, os mercados. E o principal benefício do PSD1 foi realmente os pagamentos mais rápidos e mais baratos no espaço econômico europeu. E aí veio o boom das fintechs lá na Europa para explorar esse mercado. Depois veio a PSD2, né, que o Guilherme comentou um pouco, e o principal objetivo era realmente tirar algumas barreiras competitivas dos principais players e democratizar o acesso a dados para as outras empresas, para as fintechs e para os demais bancos, né? Só que é importante a gente ver que 3 anos depois disso, né, depois da PSD1, depois da PSD2, veio a implementação do Open Banking na Europa, e depois somente de 3 anos da implementação do Open Banking, os bancos começaram a abrir APIs para um consumo mais seguro ali e mais estável dos dados, né? Então demorou demais, e acho que a gente precisa parar para pensar também que mesmo depois da liberação dessas APIs, hoje, se a gente parar para ver, né, segundo a OBIE, que é a entidade que faz o Open Banking lá na Europa, o serviço mais utilizado pelas pessoas do Open Banking é o gerenciamento de finanças pessoais, que, na minha opinião, nem precisa, né? Como o Sandro falou, nem precisa necessariamente de APIs abertas. Depois vem contabilidade, depois pagamento centralizados em carteiras digitais. Então, eu acho que a principal palavra que a gente está procurando aqui, né, a principal questão a gente vai ter um monte de dados, mas será que as empresas realmente vão conseguir absorver esses dados para gerar produtos realmente diferenciados? Na minha impressão, né, que às vezes a gente tem estruturas tão rígidas ali em determinadas empresas que torna isso muito difícil. Então, eu brinco que, às vezes, os bancos, por exemplo, não conseguem nem explorar os dados que já tem dentro de casa, né? Às vezes, a área de PF não conversa com a área de PJ e não consegue extrair esses dados lá de dentro. Vai adiantar trazer dados externos, sendo que esses dados que já estão lá dentro ainda não estão sendo utilizados? Só respondendo essa pergunta, né? E eu acho que
N players que estão muito bem posicionados e como o Guilherme falou, buscando parcerias para realmente conseguir gerar produtos disruptivos, vão conseguir explorar isso. Então, na minha opinião, a grande sacada da vez é isso, como essas empresas vão utilizar esses dados, porque a partir disso você começa a quebrar várias barreiras, né? Acho que um exemplo muito claro é a tal da renda presumida, né, que é dado pelos birôs de crédito, por exemplo, que é um índice de capacidade de consumo versus capacidade de pagamento, etc. A partir do momento que existe o Open Bank, não vai mais existir renda presumida, né? Você vai conseguir buscar exatamente a renda, o gasto, as dívidas dessa pessoa ali diretamente na fonte. E aí você vai precisar trabalhar essas informações para gerar inteligência, porque senão eles continuam sendo simplesmente informações. Então, eu acho que o principal fator decisivo para o Open Bank deslanchar realmente no Brasil vai ser a capacidade de processamento de dados que as empresas vão ter e vão desenvolver para conseguir digerir esses dados todos, né? Muito bom, obrigado, Lincoln. Pessoal, a gente vai para um rápido intervalo e volta daqui a pouco para falar mais para vocês de tendências tecnológicas para as plataformas digitais. A gente volta já já. We started with computers. We didn't stop at computers. We didn't stop at storage or cloud. We kept going, working with our customers to enable a kind of technology that can guide an astronaut back to safety and help make a hospital come to you instead of you going to it. So when it comes to your business, you know we'll stop at nothing. Olá, nós somos a IDwall. Com a nossa solução All-in-One, você valida a identidade de seus usuários, faz a gestão de risco e atende às normas de compliance. É 100% simples, rápido, seguro e digital. Integre nossa solução via API ou SDK e configure de forma personalizada com as regras mais relevantes para o seu negócio. Acesse idwall.co e descubra mais. Uma revolução acontece quando as pessoas percebem que podem mudar o futuro. A tecnologia, os negócios, os trabalhos. As pessoas estão mudando. Estamos no meio da 4ª revolução industrial. A Salesforce pode ajudar você nessa transformação. Há 20 anos, estamos focados em um único objetivo: ajudar empresas a se conectarem com seus clientes de um jeito totalmente inovador. Salesforce, o CRM número 1 do mundo. How's the IT department liking the Now platform? Every time it takes care of something for us, we celebrate. How often does Got it. ServiceNow, the smarter way to workflow. Well,
Here we are again, at the beginning of everything. Hello, AI. AR, IoT, IE, the digital and total transformation of how we live, move, and work. Yes, we're all set to harness some extremely powerful ideas. And we say, giddy up. Change is our chance to make the world we want. Combining creativity, technology, and business, we can elevate the experience of everything for everyone. But this cannot be done alone, as there is no one person on Earth that can connect all these dots to create the bigger picture. Luckily, we're not one person. So, take charge of the change. And let's begin. Bem-vindos de volta aqui ao painel A Hora e a Vez das plataformas de serviços financeiros. E a gente retoma aqui justamente falando dessa que é uma movimentação importante para estabelecer essas plataformas, que são as tecnologias, né? Com esse cenário que a gente já comentou aqui de pandemia, mudanças regulatórias e esses avanços tecnológicos que praticamente eliminam a barreira de acesso às tecnologias emergentes, e a gente está falando aqui de computação em nuvem, edge computing, quantum computing, todas as técnicas de analítica avançada, como inteligência artificial, machine learning, deep learning, etc., os blockchains, tokenização, API economy, etc. Vamos discutir um pouquinho aqui quais são as principais tendências que vão reger o posicionamento dessas plataformas digitais nos próximos anos aqui. Vou voltar para o Lincoln, para ele comentar um pouquinho essas tendências para a gente. Legal, Maurício. Acho que como a gente estava comentando um pouco agora no intervalo, acho que é extremamente importante, né, nós como empreendedores, executivos de grandes empresas, conseguir separar as buzzwords, né, do que realmente pode direcionar nosso negócio a ser mais lucrativo, a ser mais eficiente, etc. Eu tendo a ver, né, no cenário de empreendedorismo, muito empreendedor apaixonado pela tecnologia e não pelo problema, né? Então, eu acho, pessoalmente, aí é uma opinião realmente pessoal, mas muito estranho quando uma empresa se define por uma tecnologia, né? Nós somos uma empresa de AI, nós somos uma empresa de blockchain, porque eu acredito que, na verdade, a tecnologia, a menos que você seja uma software house, né, que desenvolve tecnologias específicas para aquelas tecnologias, ou seja, seu produto é a tecnologia que você desenvolve independente do problema, a gente tem que se focar muito em como resolver problemas, né? E eu acho que, por exemplo, se você pega a blockchain, tem muitos outros elementos que estão surgindo agora que impactam na utilização ou não de blockchain, né? Como, por exemplo, a LGPD, surgiram novos conceitos de, por exemplo, direito ao esquecimento, portabilidade de dados, que vem também através do Open Banking, o que vai ser dado público, o que vai ser dado privado, como que você registra esses dados numa blockchain, se ela vai ser aberta ou não. Então, eu acho que é muito importante a gente ficar atento a todas essas tendências, mas fazer uma separação muito clara do que realmente é proveitoso para o nosso negócio e o que é buzzword para a gente não se distrair tanto. E aí eu vou contar uma história aqui muito rápida, que teve uma empresa nos Estados Unidos que queria resolver o problema da identidade, né, da identificação, algo muito semelhante ao que a gente faz aqui no Brasil, mas com blockchain. Eles fizeram um ICO, foi gigantesco, e um dos investidores, eu tive a oportunidade, um dos investidores desse ICO, eu tive a oportunidade de falar 12 meses depois. E ele falou para mim, olha, e eu estava mostrando, né, meus gráficos, minhas métricas, como que a gente estava crescendo, e ele falou, a principal diferença de você para essa empresa aqui é que essa empresa aqui usa blockchain e vocês funcionam. E acho que é muito importante a gente parar para pensar de uma forma muito pragmática, né? Como nós vamos resolver nossos problemas. E aí eu acho que é legal da gente ver que tem tecnologias, sim, que às vezes nem precisam ser tão complexas, que podem ajudar muito. A IDWall tem um estudo de mercado que compara todos os onboardings de todos os bancos digitais e faz essa pesquisa massivamente entre muitos usuários no Brasil todo,
para ver qual que é a melhor percepção, qual que é o melhor tempo de resposta, qual que é o mais seguro e etc. E a gente viu que um fator muito simples muda muito a percepção do usuário, que é ser um cadastro conversacional, ou seja, né, um chatbot que você vai pedindo informações para essa pessoa. Olha, você poderia digitar, como se fosse um chat de WhatsApp mesmo, você poderia digitar o seu nome, agora me digita sua data de nascimento, agora eu vou precisar de uma foto, e aí abre como se fosse a câmera do WhatsApp para a pessoa tirar foto. E os 2 últimos ganhadores desse prêmio de melhor ranking adotaram essa medida, que é relativamente simples, né? Não é tão complexo quanto um chatbot que usa AI avançada ali, mas que transforma a experiência do usuário de uma forma absurda. E aqui na AdWall a gente usa, e é legal de falar, porque acho que a gente foi realmente a única empresa investida pela Qualcomm Ventures do braço de inteligência artificial, né? Outras empresas já tinham recebido investimento, mas através de outro fundo de investimento, que recebeu na América Latina inteira esse investimento. E a gente aplica inteligência artificial, por exemplo, para imagem, né, que é algo raro, para fazer validação de documento, face match, prova de vida, análise de dados, né, essa KYC, Anti-Money Laundering. Mas eu acho que tem muito espaço, por exemplo, para NLP, né, Neural Language Processing, que, por exemplo, muitas empresas pedem para a gente não faz. Então, se você é um empreendedor e faz, pode falar comigo que a gente pode fazer uma parceria, que é, por exemplo, você conseguir ler um contrato social e identificar quem que é o administrador, quais são as alçadas que cada pessoa tem. Então, existe muito espaço para explorar em NLP, pouca gente faz no Brasil. E aí, uma outra discussão que eu acho que é extremamente importante também, de tendência para a gente discutir, até para fins sociais, que depois a gente vai discutir também, é se preocupar com a ética na utilização de dados para a criação de inteligência artificial, né? Querendo ou não, as pessoas ainda não entenderam que a inteligência artificial são criadas por pessoas que muitas vezes têm viés, ou base de dados que tem viés. Então, se a gente realmente não quiser construir um algoritmo de discriminação em massa, sem notar isso, a gente realmente precisa ficar atento a esse elemento e para criar realmente uma inteligência artificial que funcione e faça sentido para a sociedade. Muito bom, Lincoln. Como dizia o Steve Jobs, simplicity wins. Vou passar aqui para o Rodrigo comentar um pouco aí das tendências que ele está vendo em relação às plataformas de serviços digitais. Rodrigo, por favor. Legal, Maurício, obrigado. Dividir a resposta aqui talvez em 3 partes. Primeiro, dar um zoom out em como a gente aqui, como uma empresa de tecnologia, olha para esse momento, né? Então, o Salesforce claramente tem um entendimento de que a gente está vivendo aí talvez uma terceira onda de sistemas operacionais desse mundo moderno, alguma coisa assim. A gente entende que a primeira onda veio há mais ou menos uns 20 anos, com o uso aí da nuvem pública, e muito, muito focado, se eu puder associar marcas a esse momento, a Amazon e Google, né, são que se destacam nessa primeira onda. A segunda onda muito, muito pesada com mobile e social, né, e aí talvez os 2 grandes expoentes tenham sido e ainda são a Apple e o Facebook. A gente entende que a pandemia ela capitalizou essa terceira onda, que é uma terceira onda de trabalho distribuído, né, a gente está chamando aqui na Salesforce de sucesso de qualquer lugar. Então, como eu faço para operar de maneira eficiente desse mundo que não mais está centralizado em headquarters, em operações monolíticas construídas para as grandes corporações, para as pequenas corporações e médias, enfim, né? E aí talvez os 2 grandes brands que se destacam aí nessa terceira onda sejam Zoom e Slack, talvez, explica um pouquinho até dos nossos investimentos recentes. Então, isso como contexto geral tecnológico, é mais ou menos como a gente lê o momento, né? Mergulhando um pouco aqui na conversa para serviços financeiros, primeiro uma constatação quase que óbvia, mas necessária, é de que a tecnologia por si só não vai nos levar a lugar nenhum, né? Então a gente precisa olhar não só nos novos recursos tecnológicos, mas muito pesadamente em talento, em como a gente desenha as organizações, em como a gente adapta a cultura para esse momento novo, né? A combinação, talvez desses 4 pilares, seja o melhor segredo de sucesso. A tecnologia por si só, eu acho que não traz nenhuma grande diferenciação. Enfim, eu acho que a combinação otimizada desses componentes é o que nos levaria a sucesso.
E aí, olhando especificamente para as tecnologias disruptivas do momento atual, vou pegar o gancho no Lincoln. Eu concordo que as diversas variações de inteligência artificial, ele citou NLP, mas a gente pode, reconhecimento de imagem, enfim, generalizando inteligência artificial, e aí sim acho que a gente tem o grande impacto no mercado de serviços financeiros. O impacto do uso de inteligência artificial já é algo tangível e algo que tende a crescer muito agora nos próximos meses. Talvez o primeiro grande impacto seja em escala, né? Então, recursos de tecnologia, de inteligência artificial, permitindo que as empresas acessem novos segmentos que elas não conseguiam acessar anteriormente, sem uso de tecnologia. E inteligência artificial ajudando as empresas a escalar de maneira rápida, né? Então, como eu não só acesso mercados que eu não tinha contato anteriormente, mas como eu não só acesso, mas escalo muito rápido. Eficiência, acho que é intuitivo também, né? Então, a gente tem visto vários recursos de inteligência artificial já serem usados para reduzir custo de aquisição, reduzir CTS, né, o cost to serve, redução de riscos, então trazendo mais rentabilidade para as operações, e de novo acho que vale para todo o espectro das empresas que jogam nesse mercado. Pequenos, médios e grandes têm apetite e interesse parecido. E último, não menos importante, é como eu maximizo, né, o que eu consigo capturar aí durante o ciclo de vida do cliente usando recursos de inteligência artificial. Então, melhora muito os processos de ativação, ajuda o meu cliente a consumir melhor os produtos e serviços que ele já acessa hoje da minha marca. Falei na visão de Open Bank, em particular aqui da Salesforce, como a gente repensa o engajamento com clientes, e toquei muito no tema de estratégia de ataque e de defesa, né? Mas tanto a hiperpersonalização usando o marketing digital, também com componentes muito poderosos de inteligência artificial agora, para a escolha dinâmica de canais de preferência, encaixe do produto certo, da oferta certa, no momento exato da jornada do cliente. E, obviamente, isso nos ajuda, dentro do ecossistema de relacionamento, a propiciar um cross-sell maior, né? Então, destacaria, dentro dessa efervescência que a gente vive hoje de tecnologias, os sabores de inteligência artificial, talvez como um grande transformador que a gente vai ter nesse momento agora para serviços financeiros. Obrigado, Rodrigo. Vou passar a bola aí para o Guilherme e pedir para ele comentar um pouco na perspectiva de um banco que está operando nesse espaço, quais são essas tendências que ele identifica. Obrigado, Guilherme. Claro, Maurício. Bom, a gente está olhando aqui para dois pontos aqui muito especificamente, né? O primeiro deles é Quantum Computing, né? E aí, assim, eu falo até um pouco como eu sou professor lá da Singularity University, lá a gente estuda muito as tecnologias exponenciais e principalmente a curva de adoção, né? E aí é muito interessante porque, assim, se você vai lá no Gartner e em todas as grandes consultorias, elas vão dizer que Quantum Computing não acontece de forma comercial antes de 2030, né? E aí, se a gente está falando de horizonte de 2030, o que eu vou fazer agora, né? Não faz sentido começar a investir agora. Mas eu acredito muito que a gente, de fato, tem uma dificuldade muito grande de pensar de forma exponencial, né? A gente pensa de forma linear, né? Nós, seres humanos, fomos treinados a pensar dessa forma, né? Quando a indústria automobilística, em 2010, né, publicou um paper dizendo que carros autônomos levariam pelo menos 100 anos, né, para estarem disponíveis no mercado, ela não estava entendendo, né, justamente o crescimento exponencial da tecnologia que estava por trás daquilo, e teve que correr atrás, né, e agora está fazendo esse catch-up tecnológico para dar conta de, enfim, um concorrente como Tesla, por exemplo, que não era absolutamente nada na época e hoje vale mais do que as grandes montadoras, aquelas mais tradicionais. Então, Quantum Computing, eu não tenho a menor dúvida de que vai revolucionar completamente o setor bancário, né? E vai revolucionar porque ele tem impacto em todas as áreas. Se a gente olhar para crédito, por exemplo, né, o que você consegue fazer hoje com o servidor quântico
em crédito é algo completamente diferente do que existe hoje no mercado. Eu lembro que eu fiz, na época que eu estava na Accenture, alguns anos atrás, eu fiz uma prova de conceito na área de investimentos. Então, a gente pegou, por exemplo, um analista de investimentos de um banco ou uma corretora, ele olha 5, 10, às vezes chega a olhar 30 ativos. No teste que a gente fez, um analista conseguiria olhar cerca de 60 mil ativos, e com uma riqueza de dados muito maior. E se você coloca inteligência artificial ainda mais nisso, ainda por cima, quer dizer, você muda completamente assim, o patamar da indústria. Então, é algo de fato disruptivo que vem por aí, e um exemplo que eu gosto muito de dar, quando as pessoas perguntam, mas o que é isso? Como é que isso vai impactar nosso dia a dia? É o exemplo do Waze. Se a gente olhar do ponto de vista puramente técnico, o Waze ele assume uma série de premissas que chegam a ser pobres do ponto de vista técnico, puramente técnico. Por quê? Porque você estabelece um trajeto e ele tem lá 100 alternativas, ele vai olhar para as 4 ou 5 principais, E por quê? Porque ele está priorizando o tempo de resposta, ele precisa te dar em 2 segundos ali, ele precisa te dar o teu melhor caminho, o caminho ótimo. Não necessariamente aquele é o melhor caminho, mas assim, ele já é muito melhor do que o antigo GPS, que não dava uma informação inteligente. Então, ele é excelente. Só que, quando você bota um servidor quântico para fazer o mesmo cálculo de rotas, não dá para comparar, a gente está falando de um outro patamar, porque ele vai poder analisar as 100 rotas simultaneamente e te dar a rota de fato otimizada no mesmo tempo. Então, isso, claro que para pequenos trajetos não faz diferença, mas para grandes trajetos, para indústrias que trabalham com roteirização dos seus caminhões e veículos de serviço, isso começa a fazer uma grande diferença. Então, quantum computing, sem dúvida nenhuma, é uma delas, e a segunda tendência é tokenização, que também, eu acredito que em pouco tempo, talvez a gente vai ver a tokenização de todos os ativos, no mercado financeiro. Isso não sou eu que estou falando, o presidente da SEC falou isso alguns meses atrás, que em breve a gente vai ver a tokenização de todos os ativos financeiros. Então, acho que é uma grande tendência. O mercado de cripto é um mercado que veio para ficar, e a gente está trabalhando muito em cima dessas duas grandes tendências. Obrigado, Guilherme. Sandro, comenta para a gente as tendências que você e a Open estão vendo aí para as plataformas de serviço. Legal. Bom, no nosso caso, a gente usa muito as tecnologias de Advanced Analytics, Acho que de forma geral, aí é o universo de tecnologias que mais nos interessa, Mas acho que eu queria comentar um pouquinho sobre a diferença entre tecnologia e o que a gente faz com a tecnologia, voltando um pouco para o ponto do Lincoln lá no começo, A tecnologia, ela empodera experiências de usuário, Então, quando o Guilherme fala que a gente vai ter o quantum computing permitindo experiências muito diferentes, isso é verdade, e por trás disso tem uma evolução tecnológica profunda, Mas eu acho que voltando ainda para um exemplo que o Guilherme deu, do carro autônomo, quando você olha do ponto de vista de tecnologia pura, é possível que levasse 100 anos na cabeça de alguém que está pensando com o paradigma de que o objetivo do cliente é dirigir o carro, Mas se o cliente não quer dirigir o carro, ele quer ir de A a B, e para ir de A a B, o carro autônomo pode ser muito mais simples, do que a tecnologia imaginada por alguém que pensa com a cabeça de uma pessoa que quer dirigir. Então, eu acho que em serviços financeiros a gente tem essa mesma situação. Hoje, os players dominantes no mercado pensam com a cabeça de quem é dono do cliente e com a cabeça de quem tem uma base cativa proprietária de clientes e vai oferecer os seus próprios produtos e serviços para esse cliente. E eu acho que a gente está vendo um fenômeno de consumo que as plataformas tecnológicas como um todo estão virando parte de um stack tecnológico dos negócios finais, que tem contato final com o cliente. Então, assim, ninguém toma um empréstimo porque quer
tomar um empréstimo? As pessoas tomam um empréstimo porque elas querem consumir alguma coisa, elas querem realizar algum projeto, elas querem organizar a sua vida em algum aspecto, né? Então, o que eu vejo como tendência tecnológica são coisas mais simples, talvez, de curto prazo aqui, né? Assim, eu acho que o uso de interfaces pobres, né? O WhatsApp, chat, é uma tendência, né? As pessoas não querem consumir produtos e serviços financeiros, né? Elas querem resolver isso no caminho de A para B, né? Então, essas interfaces como o WhatsApp, mas mesmo usando sistemas nativos, né, o sistema operacional do celular, são para mim, uma tendência tecnológica muito forte de curto prazo, né? Acho que cada vez menos você vai ter uma aplicação super sofisticada que você vai ter que baixar e ser cliente dessa aplicação, e cada vez mais os serviços que você consome vão estar plugados nas plataformas, nos sistemas operacionais que você já usa, né? Isso vale para a empresa e para a pessoa física, né? E eu acho que as plataformas, né, um pouco voltando para um outro ponto que foi falado, elas vão ter que permitir, capacitar experiências offline também, né? Então, essa capacidade de usar interfaces simples e chegar perto do ponto de necessidade do cliente, para mim, é a chave, né? E aí, fazer um comentário final, né? Eu acho que quando você vê fintech, de forma geral, como parte de um stack de negócios, né? Você vê todo mundo indo para o ponto de relacionamento com o cliente, né? E aí você tem as plataformas grandes, né? Os super apps, os sistemas operacionais, os bancos, né? Que estão tentando monetizar suas bases de clientes, né? Especialmente os bancos digitais criaram grandes bases de clientes, né? E essa monetização, ela, em última análise, se dá através de crédito, né? E aí eu volto para o meu ponto inicial, que eu acho que a capacidade de você underwrite o risco de um indivíduo ou uma empresa com base no seu comportamento e não nas garantias que ele pode dar, né, é uma capacidade diferencial, e é onde a gente, na Open, tem investido toda a nossa energia, né? E acho que as tecnologias vão mudando, né, ao longo do tempo, porque tem a coisa da tecnologia direcional e tem a coisa da tecnologia que está, de fato, à nossa disposição para usar, e elas empoderam uma experiência de usuário, né? Não é um objetivo em si, né? É um meio. Tá ótimo, Sandro, obrigado. E a gente dá uma pivotada aqui, mas acho que falar um pouco de inclusão financeira e social, né? Vou dar alguns números aqui. A gente teve uma entrada de 10 milhões de brasileiros bancarizados no ano passado, aumentando aí o contingente e diminuindo os desbancarizados em 73%, isso é um estudo da Mastercard. A introdução do Pix como uma maneira de movimentar dinheiro sem custo para as pessoas físicas também criou um mecanismo que permite substituir a troca de moeda em espécie, até como forma de prevenção à contaminação no contexto da Covid. E ainda assim, nós temos cerca de 16 milhões de brasileiros economicamente ativos que não são bancarizados. Eu queria que vocês discutissem um pouquinho qual o papel das plataformas de serviços financeiros em levar não só a inclusão financeira para essas pessoas, mas também a inclusão social, já que é um contingente aí nada desprezível de brasileiros. Vou voltar com você, Sandro. Legal. Eu entendo que a inclusão social, né, pelo uso de produtos e serviços financeiros é um caminho super importante, né? Quer dizer, alguém que não tem uma conta para pagar e receber, né, ou não tem acesso a formas de ou poupar ou tomar crédito, né, de forma mais ampla, né, pode até ser bancarizado, mas tem uma situação de bancarização precária, né? Então, eu acho que as contas de pagamento, contas digitais, estão fazendo um serviço incrível, né, na bancarização, porque qualquer pessoa com um aparelho celular pode ser bancarizada, né, numa experiência digital. Acho que ainda estamos olhando para isso com
com uma lente pouco precisa, né? Porque a situação de bancarização precária é talvez o lugar onde a gente deveria olhar, né? O Brasil tem muita gente desbancarizada, mas tem um universo maior ainda de pessoas que são bancarizadas, mas têm um péssimo acesso a produtos e serviços, né? E então eu acho que oferecer créditos, seguros, consórcios, capitalização, que são produtos, especialmente consórcios de capitalização, são produtos historicamente muito ruins, né? Mas crédito e seguro também, né? Assim, são produtos de margem muito alta para o sistema financeiro e custo muito alto para o cliente vis-à-vis o benefício que ele tem, né? Eu acho que fazer isso em escala pequena para um cliente que tem pouco para poupar ou que tem pouco para consumir em crédito, né? Por exemplo, é uma missão super, super importante, né? E é uma missão que acho que todo mundo que atua em tecnologia financeira no Brasil tem que ter no seu propósito, né? Eu acho que essas ferramentas de gestão financeira ativa, né, vão acelerar a inclusão, porque vão permitir que a gente faça um suitability automático, né? Eu acho que isso é uma coisa que o sistema hoje não pensa assim, né? E a gente vê essa situação, por exemplo, na África, né? Onde os pagamentos via mobile assumiram uma proporção enorme, depois o crédito via mobile assumiu uma proporção igual, e as pessoas entraram numa ciranda de pequenas operações de crédito que tornaram grandes populações inadimplentes, né? Então, assim, o fato da operação ser pequena não quer dizer que o cliente não vai se tornar inadimplente, não vai ter um problema, né? Então a gente tem que pensar sempre com uma infraestrutura que amarra a saúde financeira das pessoas que estão consumindo esses produtos e serviços, né? Então, eu acho que tem coisas incríveis acontecendo, né? O Pix é uma coisa que permite a operação de comunidades inteiras fora do sistema tradicional, né? Estão bancarizadas, estão dentro do sistema financeiro, mas ao mesmo tempo estão fora do sistema tradicional de transação, né? Uma espécie de cooperativismo digital aí que você pode criar infinitas experiências em torno disso, né? Aval solidário e outras coisas vão se seguir aí. Então eu acho que vai ter uma transformação grande. A gente precisa de investimento nessa área, especialmente no Brasil, né? Precisa ter um investimento de longo prazo aí. Obrigado, Sandro. Lincoln, você comenta para a gente, por favor, essa questão da inclusão também? Claro. Eu vou tentar ser breve aqui até, porque eu sei que a gente está um pouquinho apertado em tempo, mas eu acho que a gente incluiu agora, né, em 2020, 14 milhões de pessoas no sistema financeiro, né? 14 milhões de brasileiros foram bancarizados em 2020, que é um número quase 2,5 vezes maior ao ano anterior, obviamente muito devido à pandemia. E eu acho que a gente precisa parar para pensar em alguns problemas estruturais que o Brasil tem para incluir os demais, né, no sistema financeiro. Eu lembro que a gente participou, por exemplo, junto ao governo, da concepção de alguns programas, por exemplo, a distribuição do Corona Voucher, e a gente se esbarrava em questões muito básicas de, por exemplo, as pessoas não têm identidade hoje no Brasil. Então, se as pessoas não conseguem se identificar, né, através de um documento, como que elas vão conseguir abrir uma conta? Então, eu acho que a gente precisa discutir algumas questões que, óbvio, vai levar um pouquinho mais de tempo, mas de como a gente inclui essas pessoas num sistema de identificação único e como essa identidade permite que ele ingresse no sistema financeiro de uma forma mais fácil. E eu vou citar um exemplo que talvez seja um pouquinho mais fora da caixa, que eu acho super interessante, de como, por exemplo, os serviços financeiros podem incluir pessoas em outros serviços também, como, por exemplo, no aluguel de carro. A gente trabalha com muitas empresas de aluguel de carro e uma das coisas que a gente percebeu é que o preço médio, o preço que as pessoas pagam pelo seguro do carro que ela está alugando, é um preço médio. Nunca existe uma análise mais aprofundada. Mas a gente percebeu que as pessoas estão dispostas a compartilhar seus dados históricos de direção, inclusive, se elas tiverem benefício, né?
para acessar esse serviço. Então, você pode falar para o usuário, olha, você gostaria de compartilhar seu histórico de direção comigo, que já é uma informação pública, né, que você pode buscar através de alguns dados da pessoa. Se eu puder te dar até 50% de desconto, e esse simples fato de você conseguir oferecer um desconto em troca de um dado é bom para a sua empresa, porque ela cria um diferencial competitivo gigantesco, e é bom para as pessoas, porque essas pessoas que às vezes, as pessoas que mais precisam às vezes de aluguel de carro é as que não têm acesso devido ao preço. Então você consegue atingir um mercado que antes você não atingia e incluir essas pessoas em um novo serviço. Então, eu acho que se a gente começar a parar para pensar, né, em sistemas financeiros para incluir pessoas, né, a gente sempre fala que o objetivo da IDO é democratizar acesso a serviços através de dados e tecnologia. Então, tem muita coisa legal que é possível fazer através de uma coleta de dados com consentimento do usuário e para benefício do usuário. E aí, os bancos, as empresas que querem oferecer serviço, trabalhar em conjunto com a gente ou com outras empresas de dados pode ajudar bastante. Legal, Lincoln, obrigado. Realmente, você citou aí uma questão de trade-offs, né? Você entregar, o usuário entregar uma informação para ter um benefício, parece ser a moeda de troca mais razoável, e com o domínio da privacidade, isso fica realmente muito mais seguro para o usuário. Vou pedir para o Rodrigo comentar em relação a essa questão da inclusão com as plataformas de serviços financeiros. Rodrigo. Legal, obrigado, Maurício. Resgatando um pouquinho do que a gente já conversou aqui no painel, né, eu acho que a gente tem, nesse caso, uma felicidade. A gente teve, acho que um empurrãozinho de inclusão por conta aí dos programas sociais associados à pandemia, né, então essa inclusão por crédito estimulada pelo governo em alguns casos, Corona Voucher, que o Lincoln citou, alguns outros programas aí para pequenas e médias. Eles acontecem com um estímulo circunstancial, mas felizmente os estímulos circunstanciais eles acontecem junto com alguns estímulos estruturantes, né? O programa, a gente já citou o BC Hash, especificamente o Open Banking, né? Então acho que a convergência desses dois movimentos são boas notícias nesse sentido. Os estímulos circunstanciais estão sendo sustentados aí por algumas modificações um pouco mais estruturantes. Pego o gancho no discurso do Sandro. Eu acho que esse primeiro grande passo de inclusão ele está sendo muito drivado por crédito, mas acho que meio de pagamento também assume uma relevância muito interessante a partir de agora, com Pix, entrada de WhatsApp Pay, enfim, mecanismos simples de muita utilização no país que tendem a estimular essa inclusão e possível expansão para outros serviços também. Ainda nos elementos estruturantes, eu acho que a gente precisa fazer um trabalho mais aprofundado como sociedade, como país, no tema educação financeira, né? Esse é um mecanismo, o simples acesso a serviço ou aos novos aplicativos, ele não quer dizer que a população está sendo efetivamente incluída nesse processo. Acho que a gente precisa, como sociedade, ter mecanismos um pouco mais efetivos de educação financeira, um pouco mais amplos, e aí eu acho que dos estruturantes é onde a gente ainda tem algumas falhas aqui, como sociedade, como país. E um último tema que me chamou a atenção, refletindo um pouco aqui para esse painel, né, a gente já tem alguns mecanismos de inclusão financeira no país que são mais históricos. Eu tenho tido uma ótima oportunidade de trabalhar perto aí de algumas cooperativas, e acho que as antigas cooperativas de crédito, né, acho que têm feito um trabalho muito interessante nos últimos anos, de diversificação, de entendimento setorial dos clientes que eles atendem, né? E eles têm conseguido, de alguma maneira, expandir no interior do país, em cidades ainda mal assistidas ou não assistidas, e abrir boas oportunidades para essa inclusão, não só de serviços financeiros, mas de tecnologia também, né? A gente tem visto algumas discussões interessantes, uma cidadezinha muito pequena, poxa, será que eu abro uma agência, um posto de atendimento naquela cidade, ou posso prover internet para aquela comunidade inteira, se eles consumirem meus produtos e serviços, né? Então, algumas decisões estratégicas interessantes, se eu expando com o físico, se eu expando com o dígito, eu expando com os dois, mas eu gostaria de destacar aqui como um mecanismo muito efetivo de inclusão financeira no país, os grandes sistemas cooperativos, que eu acho que já tem uma função
histórica aqui na nossa economia, mas que acho que até de maneira silenciosa durante a pandemia eles têm continuado essa expansão de maneira granular para o interior do país, e com a diversificação dos serviços que eles oferecem, eles acabam fazendo essa inclusão de maneira natural, né? Então, acho que, quando a gente for juntar tudo aqui que a gente conversou hoje, a gente vai ter uma composição interessante aí desses cooperados, cooperativas, junto com os ecossistemas de serviço financeiro que estão se criando, e isso acaba impulsionando também a inclusão. Mas é isso. Obrigado, Maurício. Obrigado, Rodrigo. E você falou num ponto importante, talvez vou pedir até para o Guilherme elaborar melhor nesse sentido, que é a questão da educação, né? A gente tem uma fronteira social grande no Brasil, e inclusão passa especificamente por uma população mais educada, inclusive do ponto de vista financeiro, né? Guilherme, eu vou pedir para você elaborar um pouco nesse sentido, você também é professor, né? Como é que você vê esse ponto em relação às plataformas, educação e inclusão social? Ótimo esse ponto, Maurício, porque quando a gente fala de desbancarizado, né, eu acho até interessante o próprio termo desbancarizado, né, porque desbancarizado significa que a pessoa não tem acesso a banco. Mas acesso a banco para ter acesso a serviços financeiros é um mindset antigo, né? Não necessariamente você precisa hoje, para ter acesso a serviços financeiros, né, você precisa ter uma conta no banco, né? O Sandro tem aqui uma fintech que há anos, né, dá crédito para pessoas de uma forma completamente autônoma, né? Quer dizer, para o cliente, né? O cliente não precisa ter necessariamente uma conta no banco, tem um monte de fintechs de crédito fazendo isso, enfim. Tem um monte de instituições de pagamento, hoje os varejistas já entraram em serviços financeiros com, né, as suas fintechs também. Então, assim, no mundo digital, os serviços são fragmentados, e em serviços financeiros acontece da mesma forma, né? Você tem os serviços sendo oferecidos de forma fragmentada. Então, eu nem gosto de usar o termo desbancarizado, né? Porque eu acho que o que a gente está falando, na verdade, é de inclusão, que a gente quer incluir as pessoas e dar acesso a serviços financeiros a essas pessoas. E aí, eu acho que, assim, se a gente tentar resolver esse problema da forma como a gente vem tentando resolver há anos, né, o resultado não vai ser muito diferente, né? Então a gente precisa de uma abordagem nova, né? A gente precisa tentar. O Sandro trouxe alguns caminhos aqui interessantes. A educação, sem dúvida nenhuma, é um caminho importante, né? Mas não da forma como a gente vem fazendo, né? Então, se a gente quer de fato fazer inclusão, acho que a gente tem que pensar, né, em formas alternativas, né, num método diferente de fazer isso. Eu gosto muito da abordagem da educação de forma pragmática, né? Então, uma das empresas que eu tive no passado, né, a Orama, era uma plataforma de investimentos onde eu não explicava para o consumidor, né, que o investimento ele é parte de um objetivo, né? Isso é racional demais para o consumidor. O consumidor age de forma emocional, ele decide de forma emocional. Então, o que a gente tinha? A gente tinha uns envelopes, né, para ele investir, né, e o envelope tinha um nome, né, e a gente recomendava que o nome fosse o objetivo, né? No BV, hoje, na nossa conta digital, a gente tem exatamente isso, é a mesma coisa, né? Você tem cada envelope ali, o envelope tem um nome, e intuitivamente, né, o investidor então coloca o nome daquele envelope: viagem, estudar fora, comprar uma casa, trocar de carro. Aquilo passa a ser o seu objetivo. A partir do momento que você sabe qual é o seu objetivo e você tem uma visão de prazo, né, em que ele vai acontecer, né, aí sim a gente pode ajudar com uma recomendação de investimento, do risco que ele pode correr e tal. Mas isso é o que eu chamo de uma visão pragmática da educação, né? Se a gente partir, né, para o conceito tradicional, a forma tradicional de se educar, eu nem sei se o consumidor quer isso, né? Aliás, eu diria que o consumidor não quer isso, né? Porque a partir do momento em que você faz isso dessa forma tradicional, você
transfere a responsabilidade pela decisão para ele, né? E ele quer ter essa responsabilidade, né? Então, eu acho que, fundamentalmente, a gente tem que pensar em inclusão de uma forma diferente como da forma que a gente vem pensando nos últimos anos. Obrigado, Guilherme. E, bom, a gente encerra por aqui. Queria agradecer demais os panelistas, Rodrigo Melato, Guilherme Horn, Sandro Reis e Lincoln Ando. O papo foi ótimo. Acho que a gente conclui aqui com uma promessa de futuro que parece bastante promissor para as plataformas. A gente falou de vários temas aqui interessantes, embedded finance, até gamificação dessa questão do investimento, educação de maneira geral. Eu espero que tenha sido muito proveitoso para quem acompanhou a gente nesse painel, e eu agradeço demais aos painelistas e também à organização do FID 21. A gente fica por aqui e vocês ficam com o próximo painel. Obrigado e um abraço, um bom dia para todo mundo. Obrigado, pessoal. Muito bem, muito obrigada, viu, Magaldi? Aliás, obrigada também ao Guilherme, o Lincoln, o Sandro, o Rodrigo, por esse primeiro painel aí nesse segundo dia do FID 21. Nós teremos agora um intervalo, aquele momento para pegar um café, e nós retornaremos às 11 horas com o seguinte tema: colaborar para competir no novo ecossistema financeiro. Aproveite, inclusive, para avaliar o painel e visitar a seção de Virtual Networking. Lá você poderá interagir com os patrocinadores, também ter acesso aos conteúdos exclusivos e, inclusive, agendar reuniões para conhecer algumas aplicações inovadoras de tecnologia no mercado financeiro. A gente se vê, então, às 11 horas. Até já!